Chegamos assim à última videoaula dessa segunda unidade, cujo tema tem sido magnetostática. Então, nessa última videoaula, dessa sequência de videoaulas, nós falaremos sobre materiais magnéticos. Bom, então o sumário das próximas videoaulas é o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é um material magnético e então fazer uma classificação dos materiais magnéticos. Em seguida, veremos o que acontece com sistemas de circuitos elétricos. E com isso introduzimos o conceito de indutância mútua entre esses circuitos. Em seguida, vamos discutir um caso particular onde resta apenas um circuito. E então falaremos de autoindutância e também introduziremos um novo dispositivo eletromagnético chamado de indutor. Iniciemos então falando de classificação dos materiais magnéticos. Materiais magnéticos são aqueles que permitem sua imantação, que é a propriedade de tornar-se ímã, momentânea ou permanente. Bom, podemos introduzir o conceito de dipolo por analogia a um dipolo elétrico, onde nós temos duas cargas, uma positiva e uma negativa, e um campo elétrico produzido por elas. Então, por analogia, podemos imaginar um dipolo magnético como sendo duas cargas, ou melhor dizendo, dois polos, um polo sul e um polo magnético norte, com o campo magnético produzido por eles. Bom, esse é o que chamamos de dipolo físico, e é o modelo conhecido como modelo de Hilbert. Um dipolo puro, ele seria então o limite quando essas duas cargas elas tendem a se aproximar uma da outra. Pode-se ver que as linhas de campo desse dipolo puro, elas se assemelham às linhas de campo de uma espira circulada por corrente elétrica. Esse é o modelo conhecido como modelo de Ampère. E é de fato um modelo correto, já que a gente sabe que a fonte do magnetismo é a corrente elétrica. Então podemos dizer que é uma espira com corrente que comporta-se como se fosse uma pequena barra imantada. Bom, de fato, é possível se desenvolver a magnetostática em analogia com a eletrostática. Isso é feito introduzindo-se o conceito de potencial escalar magnético, que é introduzido em situações onde não há corrente de condução, né? No caso, por exemplo, de um ímã. Porém, podemos dizer que isso é uma física ruim, já que a gente sabe que o magnetismo não é devido a cargas magnéticas, ou como queira chamar, monopolos magnéticos, mas sim devido a cargas elétricas em movimento. Sendo assim, o dipolo magnético ele não seria representado por duas cargas magnéticas, mas sim por uma espira percorrida por uma corrente elétrica que produz um campo magnético a seu redor. Já o momento de dipolo magnético ele seria representado pelo modelo de Hilbert, que é uma analogia ao caso elétrico, como sendo o produto da carga, no caso aí a carga magnética, pela distância, pelo vetor distância, onde esse vetor aponta de uma carga, no caso aqui a carga sul, né, ou carga negativa, como a gente convencione, até uma outra carga. Como eu falei, esse modelo não é um modelo correto. Mas a gente pode mostrar que uma espira circular ela produz um campo magnético a grande distância igual ao campo magnético desse modelo, né, do modelo de Hilbert. E esse campo será igual desde que a gente defina o momento de dipolo magnético de uma espira como sendo a corrente dessa espira vezes um vetor que é dado pela área da espira vezes um vetor normal a essa área. Já a magnetização ocorre quando um material magnético tem seus momentos de dipolo magnético
predominantemente alinhados na direção do campo magnético. Então, digamos que nós temos aqui um material magnético. Então, na presença de um campo magnético externo, né, que é representado por esse vetor aqui B, os seus momentos de polo, né, infinitesimais, eles que originalmente eles poderiam estar organizados de forma aleatória, na presença do campo magnético, eles se alinham, né, numa determinada direção. E esse fenômeno a gente chama de magnetização. Uma afirmação é o seguinte: em um material magnetizado, ainda que não haja transporte de carga, ou seja, ainda que não haja corrente de condução, haverá um movimento efetivo de cargas, chamado de corrente de magnetização, que poderá produzir um campo magnético. Então, essa corrente de magnetização, que eu coloquei aqui entre aspas, não é uma corrente no sentido de um fluxo ordenado de cargas. Na verdade, ela está associada a correntes atômicas que existem no material e que também podem produzir um campo magnético. Os materiais magnéticos podem ser classificados quanto à sua facilidade de magnetização. Os materiais ferromagnéticos são aqueles que se magnetizam facilmente quando submetidos à ação de um campo externo magnetizante. Exemplos de materiais ferromagnéticos são o ferro, cobalto, níquel, gadolínio, disprósio, etc. Uma observação é que, em alguns casos, a magnetização pode persistir mesmo quando o campo externo não estiver presente. Materiais paramagnéticos são aqueles cuja magnetização é pouco intensa sob a ação de um campo externo magnetizante. Exemplo de materiais paramagnéticos, nós temos a platina, plástico, madeira, óleo, etc. Uma observação é que nesses materiais a magnetização depende da intensidade do campo externo e da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais difícil é de magnetizar esses materiais. Por fim, temos os materiais diamagnéticos. São aqueles cuja magnetização ocorre em sentido contrário, se opondo à direção do campo magnético externo. Exemplo de materiais diamagnéticos são bismuto, cobre, ouro, prata, chumbo, etc. Uma observação é que esses materiais são repelidos por qualquer polo de um ímã. Presume-se que todos os materiais possuem o diamagnetismo. Porém, isso é mascarado pelo ferromagnetismo e pelo paramagnetismo, que em geral são mais fortes. É importante dizer também que uma exposição mais completa sobre esses materiais do ponto de vista microscópico exige o conhecimento de física moderna, o que obviamente foge ao escopo desse curso. Bom, em geral, usa-se a susceptibilidade magnética, que nós falaremos melhor mais à frente, que é representada por essa letra grega aqui, chamada de Chi, para a classificação dos materiais magnéticos. Quando a susceptibilidade magnética é maior do que zero, então isso corresponde a um paramagnetismo, onde o material irá reforçar o campo externo magnetizante. Já quando a susceptibilidade magnética é menor do que zero, então nós teremos o diamagnetismo, onde o material irá diminuir o campo externo magnetizante. Bom, uma outra classe de materiais corresponde à susceptibilidade variando com o campo externo magnetizante. Isso corresponde ao ferromagnetismo e está relacionado a um fenômeno conhecido como curva de esterese. Bom, esterese, ela vem do grego e é um termo que significa atraso. Ela é o atraso da magnetização de um material ferromagnético por trás
das variações do campo de magnetização. Então, para explicar melhor a histerése, vou mostrar aqui essa figura. Bom, então consideremos o material ferromagnético não magnetizado. Se a intensidade do campo externo de magnetização, que eu represento aqui como esse Best, ela for aumentada gradualmente, a curva descrita será dada em vermelho. Então a magnetização aumenta para um valor máximo, que a gente chama de saturação, no qual todos os dipolos atômicos estão alinhados na mesma direção. Então aqui nessa figura represento justamente esses dipolos atômicos alinhados todos na mesma direção. Bom, e o campo total aumenta somente então por causa do campo externo. Bom, em seguida, quando o campo externo é diminuído, o campo total diminui pela curva descrita em vermelho. Só que ele fica para trás em relação à mudança de intensidade do campo externo. Portanto, a magnetização, uma vez estabelecida, não desaparecerá com a remoção do campo externo. O valor do campo, nesse ponto, é chamado de retentividade ou remanência, que tem um valor alto para ímãs permanentes. Bom, continuando, o próprio campo magnético B ele não se torna zero até que o campo externo atinja um valor negativo. O valor desse campo externo para o qual esse campo magnético total agora é zero é chamado de força coerciva ou coercividade do material. Então continuamos ao longo dessa curva com um aumento adicional do campo externo na direção negativa, que faz com que então o campo magnético ele se reverta. E finalmente, esse campo ele vai alcançar a saturação. Agora todos os ímãs atômicos eles estarão completamente alinhados, só que na direção oposta. Após isso, o ciclo pode ser continuado de modo que o gráfico do campo magnético B, atrasado em relação à intensidade do campo externo, apareça então como um ciclo completo. E esse ciclo é conhecido como curva de histerése. Bom, a energia perdida na forma de calor, que é conhecida como perda por histerése, ela é proporcional à área da curva de histerése.